Pedro II e Dona Teresa Cristina. Eles vieram para se hospedar no Caraça, então foi tudo muito preparado para a vinda deles. São camas feitas de jacarandá, tá? Naquela época eles dormiam em camas separadas, então Dom Pedro II, ele dormiu no quarto 101, Dona Teresa Cristina no 102. Eles vieram em 1881. E aqui tem os objetos, tem também a porcelana, que veio da Inglaterra, juntamente com a prataria, tá? Prata pura, foi utilizada especificamente pelos dois. Então eles utilizaram ali, depois se guardou, que foi tudo exclusivo para ele. As partes que são vestimentas e objetos dos padres, principalmente da época do colégio, bem no começo do colégio, vocês conseguem ver como que elas estão pelo tempo, né? E a diferença entre cada um. Aqui a gente tem principalmente os objetos que eram da igrejinha barroca, foi a primeira igreja aqui no Caraça, e aqui a gente consegue ver o reboco ainda e a cor que era original do colégio. Todas essas repartições também são as originais, é que eu falei para vocês, que eram especificamente salas dos padres. Aqui temos o altar principal, também da igrejinha barroca, no total são 3. Este é o principal que eu falei para vocês. Então aqui temos os objetos também, foram todos conservados ali, depois da demolição da frente dela. Esses são o ábaco e o compasso que era utilizado pelos meninos para poder estudar ali a matemática. A matemática era bem básica, né? Além da matemática, dava cosmologia, enfim, diversas matérias. E aqui temos uma foto que retrata, ela foi retirada de um filme, tá? Retrata um pouco dali da ceia dos meninos. E essa foto foi ampliada do filme Porta do Céu, já ouviram falar? Não. Tanto que, bem na entrada do Caraça, você tem uma placa que se diz Caraça Porta do Céu. É referente a esse filme. Primeiro filme mineiro, feito aqui no Caraça, todo filmado aqui. Está disponível, não é? Isso, está disponível no YouTube, Caraça Porta do Céu. Tá? Ele é no máximo 1h30 de filme. É um filme maravilhoso, tá? Retrata-se o dia a dia dos meninos aqui. Aqui temos os objetos, principalmente o primeiro telefone a chegar aqui no Caraça. Ele chegou lá na Fazenda do Engenho para poder fazer a comunicação aqui em cima. São telefones da década de 20. E aqui atrás nós temos máquinas que faziam revelações das fotos e ampliavam elas. Então eles conseguiam ampliar qualquer foto 15 por 20. Vou mostrar para vocês agora a enfermaria. Aqui ficava no segundo andar. A enfermaria foi criada por aqui os meninos ficavam muito longe de casa, né? Muito longe de tudo. Até hoje a gente fica um pouquinho por conta do trajeto. E naquela época era muito mais difícil. Então se teve a ideia de criar a enfermaria. Para que se tenha todos os objetos, principalmente de dentista, os próprios padres que atendiam aos meninos. Foi um médico de Mariana que teve a ideia da criação da enfermaria. Foi ele que ensinou. Ele foi ensinando aos padres como cuidar dos meninos, como manusear cada objeto ali. Na verdade, os padres eles tinham que aprender um pouco de tudo, né? Serem professores, serem médicos, enfermeiros. Os padres, assim, e tudo que eles sabiam, eles passavam para os meninos, né? Aqui temos principalmente
O violino foi doado por uma família de BH em 1923. Temos também. Eles tinham aula de música também. Sim, eles tinham aula de música. Aqui temos a vestimenta dos meninos na época, retrata um pouquinho como era a roupinha dos meninos no seminário. Aqui temos o memorial sobre o padre Tobias Zico. Já ouviram falar sobre a Hora do Lobo? Um pouquinho, só pode contar pra gente. Retrata um pouquinho essa imagem sobre a Hora do Lobo. Essa foto é do padre Tobias Zico. Foi ele quem começou a aproximação com os lobos. Tá? Era um padre aqui do Caraça. Então, ele via todos os dias de manhã as lixeiras reviradas. Então, ele ficava pensando que animal estava fazendo aquilo. Ele já chegou a dormir na porta da igreja, para vocês terem uma ideia, aguardando o animal fazer a bagunça na lixeira para ele descobrir que animal que era. Então, o padre Tobias Zico teve toda, assim, eu brinco muito com o pessoal que ele foi muito, como eu posso dizer, o padre Tobias foi muito corajoso, né, de fazer essa primeira aproximação com os lobos aqui no Caraça. Mas graças a isso, que hoje em dia ainda tem a Hora do Lobo, que é o famoso bandejão, todos os dias na porta da igreja, especificamente para os hóspedes, né, por conta do horário. Depois do jantar, senta-se todo mundo na porta do adro, tem sempre um monitor noturno todos os dias acompanhando, então é ele que coloca a comida para os lobos. Hoje a gente tem 4 lobos, tem um casal e 2 filhotes. Mas quando a gente fala que tem só 4 lobos, todo mundo assusta, que aqui tem um território de 12 mil hectares. Mas o que acontece? A gente tem uma parte bem pequena de cerrado. E o lobo, ele não sobe, ele não consegue subir a montanha para atravessar para o outro lado, quem está do outro lado não atravessa para cá. Então, por conta disso, a gente tem 4 e assim espera-se eles criarem mais lobos. Então, todo ano a gente fica com 4 lobos. Geralmente quem ganha ali a disputa do território é o filhote. Então, ou seja, provavelmente ano que vem só tem 2 novamente, são os filhotes. Tá? Os outros vão para outro lugar, é isso? Eles se Sim, eles se separam, o que perde vai embora, tá? Se afasta, vai para outros cantos e fica apenas os filhotes. Então, além dos lobos também, se tem os cachorros do mato, que andam sempre em bando. E às vezes o pessoal até fica assim meio bravo, porque os cachorros do mato às vezes eles espantam o lobo. Eles fizeram isso outra noite. Aí, sim. Não que eles brigam entre si, mas eles são muito territorialistas. Então um respeita o outro. Se o cachorro do mato está lá em cima comendo, o lobo aguarda ou vai embora e volta mais tarde. É sempre assim entre eles, tá? E vem também a anta. A anta começou a vir na porta da igreja, então como tem que agradar todos, se coloca fruta para a anta também. Então vem as 3 espécies na porta da igreja. E as pessoas têm muita curiosidade se o lobo vem todos os dias. Ele não vem todos os dias, tá? Geralmente agora no frio ele vem mais frequente porque a caça dele vai diminuir. Então, como ele sabe que tem comida para ele na porta da igreja, ele é espertinho, ele vem. Aí ele vem com mais frequência, tá? E aqui temos esses 2 ferros fundidos, que quando a igreja neogótica estava desenhada já estava com planejamento, estava com esse molde para fazer os pilares dela. Esses ferros fundidos, a gente tem 4 dele aqui hoje. Eles trouxeram do Rio de Janeiro. Como eles viram que era muito pesado para fazer o pilar da igreja, porque ele ficaria no teto da igreja. Então, chegando dentro da igreja, vocês conseguem, olhando pelo teto, a parte estrutura verde tem esse mesmo formato. Então, eles pegaram o formato e decidiram fazer a igreja toda de pedra.
Então lá você tem pedra sabão, quartzitas, pedras tiradas aqui do caraça. Tá? Para puxar as pedras para cima, para continuar a construir os andares. Aqui eles dividiam o peso com a corda, passavam uma corda desse lado e outra desse. Assim eles conseguiam dividir o peso da pedra em dois e conseguiam puxar ela para cima e diminuir um pouco o peso para eles. Tá? Essa maquete foi feita pelo padre Estanislao, um dos padres aqui do Caraça, e ela foi toda feita à mão. Foi feita pedacinho por pedacinho, vocês conseguem ver aqui a divisão da linha. Foi os pedaços que ele fez, depois ele juntou. Então essa maquete demonstra o território do Caraça. Toda essa estrutura aqui, dentro da linha verde, é o território do Caraça. A gente tem cerca de 12.000 hectares, sendo que 11.000 são de conservação, tá? O que não seria área de manejo. Mesmo assim, quando eu falo que a área de manejo não seria de conservação, ela acaba sendo. Porque, por exemplo, tem uma árvore lá que precisa ser cortada. Precisa de licença, precisa de olhar que árvore que é. Então, assim, é tudo bem planejado. Não se quer dizer que é área de manejo que pode destruir ou fazer o que quiser lá. Então, assim, a gente fala que é área de manejo, mas acaba sendo área de conservação também, tá? Então aqui a gente se situa no ponto 34, esse ponto vermelho mais escuro. Essa linha vermelha que desce até 1 é a estrada asfaltada. 1 seria a portaria nova. E aqui a gente encontra o gigante. O gigante, ele se encontra próximo a uma das cachoeiras nossa, que é a Bocaina. Então aqui no ponto 35 é o rosto do gigante, que é o Pico do Sol. A barriga dele fica no amarelinho no 27, que é o inficcionado, é um dos picos que a gente tem. Ou seja, ele se divide entre os dois. Abaixo do pescoço do gigante, bem aqui, se tem o 28, que é a Bocaina. Tá? Então aqui a gente se encerra o tour pelo museu, tá? Agora eu vou levar vocês na biblioteca para vocês conhecerem um pouquinho dos livros que tem. Aqui é a biblioteca com os livros que foram salvos em incêndio e livros que vieram de outras bibliotecas da congregação, tá? Nessa sala aqui que está fechada fica o acervo da biblioteca. Então hoje a gente tem aproximadamente 20.000 livros. E o acervo da biblioteca é aberto à pesquisa de acordo com o agendamento antecipado. E lá no site do Caraça, na parte da biblioteca, a gente vai ter o consulte nosso acervo. Vocês conseguem saber o que a gente tem catalogado aqui. E este espaço aqui fica algumas curiosidades. O livro mais antigo, que é de 1489, o livro que Dom Pedro II fez anotações, livros de gastronomia, sobre a história do Caraça, literatura. Então eu vou deixar vocês à vontade para dar uma olhadinha, aqui, né? Tá na exposição. Aí se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntando. Então, tá bom. Obrigada. Contra o Império, né? Ele falava sobre política. Aí, onde ele discordava, ele foi colocando os comentários ao lado. Dom Pedro I. Segundo. Dom Pedro II. Essa letra bonita, né? É, a letra bem certinha. Essa não é de Andrade. É, o começo, o berço da imprensa. É sobre história natural, não é isso? Isso. Tá, 1489. Quem escreveu foi Plínio II. Ele era. Qual era a profissão dele? Ele era historiador de alguma coisa de ambiental, é isso? É, acho que era uma coisa assim. Aquele que olhou na erupção do Vesúvio. Ah, foi, ok.
antes e depois, principalmente do incêndio. E aqui a fotinha dos meninos, que eu falei pra vocês que eles aprendiam a cortar cabelo também. Você vê a imagem deles cortando cabelo, como que é o dormitório deles. E o dormitório fica lá em cima, né? Isso, no terceiro andar. Vocês ficaram com alguma dúvida? Não, tudo certinho. Porque a gente, o Douglas também já falou muito pra gente. Tá bem? Então tá bom. Foi um prazer Obrigada pra mesmo. vocês, tá? Eu que agradeço. Bom passeio pra vocês.